é bom estar aqui. E, entretanto, eu queria ver se me dão a permissão para partilhar aqui o meu ecrã. Então, nós estamos a fazer algum progresso, graças a Deus, aqui no Evangelho de João, sem nunca esquecer aquele propósito que motivou João a escrever o seu Evangelho. Hoje não tenho slide para rever isso, mas eu creio que está na mente de todos nós e estão a ver os slides desta vez, creio que sim. Então, nós já sabemos que João escreve, a motivação dele realmente é o nosso relacionamento com Deus, crer quem é Jesus e nesse sentido termos vida eterna. Hoje não tenho um slide para mostrar, mas eu creio que esta informação já está bem colocada na vossa mente, espero eu, e é bom termos isso porque fica diferente quando nós olhamos para todo o Evangelho e vamos lendo, mantendo na nossa mente este propósito que João tem ao escrever o Evangelho. Então nós hoje vamos ver uma secção maior. Estou também a tentar remir o tempo à medida que nós avançamos e hoje iremos ver um texto que vai desde o capítulo 13, no versículo 31, até ao capítulo 14, versículo 31 também. Nesta primeira parte vamos até ao versículo 15 e depois iremos ver o resto do capítulo 14 então. Basicamente vamos ter 3 momentos e este grupo de textos ele já nos remete àquele momento de narrativas em que Jesus está com os seus discípulos, vai dando últimas instruções, já sabemos aquela frase repetida que é chegada a hora, sabemos também que agora já estamos naquele tempo da festa da Páscoa, portanto tudo indica que se está a chegar um momento em que realmente Jesus irá morrer, dando a sua vida por nós, como libertador, como redentor, e há toda uma série de quadros de imagens que o João nem sempre vai mencionando no Evangelho, mas que nós, quando formos usar este Evangelho como uma ferramenta para comunicar quem é Jesus, convém ir lembrando a questão de todo este ambiente da Páscoa, remonta à libertação do Egito, o Cordeiro, portanto todos estes quadros eles são mencionados, temos a questão da multiplicação dos pães, com maná no deserto, temos a questão de Jesus mesmo a dizer, assim como Moisés levantou a serpente do homem, assim como Moisés levantou a serpente, assim será levantado o Filho do Homem. Portanto, há toda uma série de quadros do Antigo Testamento que estão aqui como um pano de fundo no Evangelho de João e convém nós termos isso em mente. E neste momento é chegada essa altura da festa da Páscoa, Jesus está com os seus discípulos, esse momento está a chegar e ele dá as últimas instruções. Então eu vou pedir, creio que é João Paulo que vai ler, João, estes versículos do 31 até ao 15, 14, 15, por favor. Hoje é o Pedro. Sou eu. É o Pedro. Pedro, Paulo, João, Tá são bem. todos discípulos. Ok, então diz assim a palavra do Senhor, João 13, de 31 a 14, verso 15. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok, obrigado, Pedro, pela leitura. Então temos um primeiro momento aqui no capítulo 13, o fim do capítulo 13, e alguns temas aqui que são repetidos. Um deles é a ideia de glorificação, é uma palavra repetida várias vezes, e também este conceito de um amor incondicional, o amor por Jesus, e aqui encontramos o caso de Pedro. Então temos algumas repetições, e é impressionante como em poucos versículos, o versículo 31 e o 32, 5 vezes aparece a ideia de glorificar ou glória. É aqui bastante repetida. Esta ideia, ela de novo, já tem aparecido no Evangelho de João, não sei se recordam, logo no prólogo, nós nos primeiros 18 versículos tínhamos ali lido que vimos a glória como a sua glória como unigênito do Pai. E agora chega este momento da glorificação de Jesus. Esta é uma secção longa, nós não vamos ver tudo hoje, mas ela vai se prolongar até ao capítulo 17, e quando chegamos ao capítulo 17, alguns destes temas começam a ser de novo repetidos. Por exemplo, do versículo 1 até ao 24 do capítulo 17, nós voltamos a ler esta ideia do Filho do Homem ser glorificado. Eu tenho aqui o 12:13, mas esta ideia ela volta a ser repetida. Então tudo isto é como que uma grande unidade de texto em que estes temas se repetem. E temos aqui estas ideias que Deus é glorificado quando o Filho faz a vontade do Pai. Mas o Pai, ele é glorificado no Filho e o Filho é glorificado no Pai. E esta glorificação, ela envolve tanto o momento da morte também como da ressurreição de Jesus e também a sua ascensão mais tarde, já narrada no livro de Atos. Portanto, todo este conceito de glorificação inclui o momento da cruz. E isto, para nós, pode ser um bocadinho surpreendente. Não é natural em nós associar a ideia de sofrimento, a ideia de entrega, uma entrega total, incondicional, e também quero que vão notando aqui alguns padrões que o próprio Jesus está a usar, e João registra isso. Há um relacionamento muito próximo, muito íntimo entre ele e o Pai. E da mesma maneira, depois Jesus vai transpor aquilo para o relacionamento do seu discípulo, e voltando a lembrar aquele conceito daquele que crê, que agora começa a ter contornos mais explícitos, quem é o que crê, também unido a Jesus e uns com os outros, os seus discípulos. Então, como que temos aqui um conceito de igreja que ultrapassa
a ideia de associação, ultrapassa o conceito de local de culto, ultrapassa o conceito de reunião, mas daqueles que realmente estão unidos em Jesus, unidos a Deus, e vamos ver mais à frente, já no capítulo 14, essa dádiva que o próprio Deus dá, que permite essa união, que é a dádiva do Espírito Santo. Portanto, nós como que temos alguns ambientes de cultura, digamos cristã, evangélica, seja qual for o termo que nós usamos, de igreja, de cristianismo, e aqui João não está a tratar muito disso, ele está a tratar de um conceito de um Deus criador que se revelou, tornou-se homem na pessoa de Jesus, concede o seu Espírito para que nós sejamos uns com os outros, como ele também, Jesus é um com o Pai, quer ser um conosco. Então é algo que transcende aquilo que nós muitas vezes entendemos como seres humanos na nossa dimensão material. Este novo mandamento também volta aqui, a questão do amor volta aqui a ser bem enfatizada. De novo no versículo 33 e 34, 5 vezes é repetida a ideia de amar e de amor. Voltando depois mais à frente, não no capítulo 17, mas no 15, 9 vezes temos de novo a repetição da ideia de amor, da ideia de amar. E há uma estrutura aqui muito interessante nestes versículos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, a ideia é enfática. Portanto, amar uns aos outros não é necessariamente uma opção, não é algo que eu vou fazer se eu conseguir, se eu for capaz, é um mandamento, mas ele é um mandamento imperativo, sim, mas que não pode ficar apenas pelo ato da execução, digamos assim. Não, é mais do que isso. O modelo, e o modelo modifica um pouco o conceito do Antigo Testamento, o modelo agora é assim como eu vos amei. E essa é a ênfase. Onde notar, e eu já tinha dito algumas vezes, quando a mesma ideia é repetida 2 vezes, ela é bem enfática. Aquela expressão que às vezes Jesus diz, em verdade vos digo. Isso é enfático. Agora há esta repetição, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros. 2 vezes é mencionado. Como é que nós devemos amar uns aos outros? Como Jesus amou os seus discípulos. E quando nós chegamos ao nosso ambiente de igreja, de reuniões, especialmente reuniões administrativas, onde há diferentes ideias, por vezes este texto é omisso. Não é como que temos um momento de oração e depois o texto é esquecido. Os nossos ânimos vêm, a nossa maneira de ser, etc. Mas é muito interessante a maneira como Jesus coloca, e isto é um desafio de facto para nós, numa perspectiva de anunciar o Evangelho. Recentemente tive uma conversa com alguém, e isto mostra a nossa natureza em que partilhamos o Evangelho, queremos partilhar o Evangelho, mas chegou uma hora de tensão e algumas coisas foram ditas que não deviam ter sido ditas. Eu ouvi com paciência e espero que com amor também a compreensão, mas eu pensei, talvez tantas palavras ditas, tão certas durante tantas semanas, num momento de mais impaciência ou explosão, não sei o dano que terá feito em todo o discurso realizado. Daí que também há uma ênfase que temos aqui sobre estes mandamentos, a questão do amor, e recordando o que já vinha do Antigo Testamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Já notamos que aqui não é amar o próximo como a mim mesmo, mas é amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Ele passa a ser o modelo, ele passa a ser o padrão. E tem aqui o desafio impressionante para nós, que faz um contraste entre eu anunciar o Evangelho, e eu vou usar aqui a mesma expressão de João, que é fazer a diferença entre crer e crer. Agora aqui faz a diferença entre eu anunciar o Evangelho e eu anunciar o Evangelho. Eu voltei a repetir-me. Porque eu posso anunciar o Evangelho a falar e eu posso anunciar o Evangelho com a vida. Não significa que um dispensa o outro. Desculpem a ilustração, mas há uns anos largos, quando era bem jovem, havia uma revista
uma revista humorística com frases muito interessantes de alguns locutores da rádio, e um dia eles fizeram uma edição e tinham lá o novo passatempo, então eles tinham uma série de quadradinhos de banda desenhada, e eles disseram, o nosso passatempo é coloca a legenda no quadradinho certo, porque aquilo eram desenhos com algum sentido de humor, só que eles decidiram naquela edição colocar as frases no desenho errado. E nós tínhamos que andar à procura. E o problema é que nós, às vezes, quando anunciamos o Evangelho, construímos uma imagem, mas a legenda está errada. Ou seja, aquilo que nós acabamos por comunicar, a nossa legenda, digamos assim, o nosso discurso, o nosso texto falado acerca do Evangelho, depois quando a pessoa vai consultar o quadradinho, a imagem que sou eu, aquilo não bate muito certo. Porque se calhar o texto fala de alegria e eu não tenho. Estou uma semana infernizado. Se calhar eu anuncio o amor e percebem que eu não sou assim tão amoroso. A Bíblia fala de paz e eu estou completamente irritado. Então aqui é este confronto que Jesus está a dizer aos seus discípulos. E de facto agora começamos a perceber os tais contornos que João tem andado a falar do crer. Muitos vendo os milagres, lembro disso no início, creram no seu nome, mas Jesus não confiava neles. Agora, aqueles que creem, este grupo restrito, e notem que agora aqui Judas não está presente, ele saiu já, neste grupo restrito dos que creem, Jesus agora começa a fazer um discurso muito mais apertado, digamos assim. Se vocês são meus discípulos, vocês vão se amar. E os outros vão saber que vocês são meus discípulos, não por causa só das grandes frases e verdades que vocês podem dizer, mas por causa daquilo que vocês são, da maneira como vocês vivem. E aquilo que são e vivem não é porque devem, mas é porque foram transformados. Não é o mesmo estilo de vida que um fariseu poderia ter, ou um outro qualquer habitante do século VIII ou antes de Cristo, poderia ter observando a lei. É aquele em quem a presença de Deus agora habita e transforma. Então não é um mandamento de mera execução, mas é um mandamento de plena vivência da plenitude de Deus em nós. Ora, neste sentido, nós temos aqui o nosso querido Pedro, que eu acho que ele representa tantas vezes a nós próprios. E esta dedicação, este amor de Pedro por Jesus é expresso. Por ti darei a minha própria vida. Se temos Jesus que afirma que vai dar a vida pelos seus discípulos, nós também somos discípulos à altura de Jesus, afirmando que somos capazes de dar também a nossa vida por ele. Então o que temos aqui, de facto, são convicções fortes. E isto é necessário. Temos estas convicções fortes de quem é Jesus. Queremos em Jesus? Sim. Afirmamos? Sim. Temos essa convicção. Entrega plena? Sim, temos. Sinceridade. Pedro não está aqui a tentar ser o melhor que os outros. Eu acho que Pedro está aqui a ser, pelo menos a minha percepção da leitura do texto, ele está a ser extremamente transparente e sincero. Talvez sincero demais, abrindo demasiado o seu coração para com Jesus, para com os discípulos, dizendo, Senhor, eu vou-te às últimas consequências, eu não te deixarei. Contudo, há uma coisa que o Pedro tem que perceber. Ele tem uma concepção limitada da realidade. Ele está neste momento com Jesus e os seus discípulos, para já não estar a enfrentar um perigo. Eles estão bem, estão a conversar, possivelmente estarão à mesa. Ele tem esta ousadia toda. Pedro não conhece o que vai acontecer a seguir. Pedro não sabe que vai haver um momento tenso, em que vão estar à noite num local, vêm pessoas que prendem Jesus, aquilo complica-se. Aquela prisão não é para um discurso duro, aquela prisão irá acabar em morte. E nesse momento, Pedro não consegue controlar as coisas. E percebemos aquilo que o Senhor Jesus diz, que ele sim irá negá-lo. Porque é que Pedro faz isso? Ele é sincero, mas ele é autoconfiante. E isto tem o seu lado bom no sentido de convicções fortes, mas tem o seu lado débil, que é a autoconfiança, como que coloca todo o mundo, toda a capacidade, tudo aquilo que gira a depender de mim próprio. E quando se crê em Jesus, aquela porção da humildade tem que estar também presente em mim e eu perceber que eu próprio não tenho capacidade para isso.
E Pedro teve que aprender isso. E nós temos que aprender isso. E isso faz parte também do crer em Jesus. Eu não sou capaz de crer em Jesus e de afirmar a minha lealdade com todas as minhas forças, emoções e empenho. Eu preciso da sua graça para que isso aconteça. E vamos notar que nesta transição de discurso, como que Jesus vai apresentar a solução para que mais tarde estas convicções fortes de Pedro e a sua sinceridade, elas possam ter um resultado positivo, não como agora, que ele estava muito autoconfiante e não tinha noção das coisas todas, não estava preparado, mas mais tarde ele irá ter essa capacidade assim para seguir Jesus. No capítulo 14, então, se Jesus está a falar do momento difícil que irá haver, que os discípulos mesmo, eles irão atravessar, porque Jesus está a dizer, para onde eu vou, isto no versículo 36, para onde vou não me podes seguir agora. Jesus, como que os aquieta, para onde ele vai? Vai para a casa do Pai. Essa casa do Pai tem muitos lugares, é como a ideia, como se fosse uma casa onde há muitos quartos. Não é muitas casas, seria uma casa que é do Pai, e ali há muitos espaços. O caminho para a casa do Pai, ele é também abordado aqui, e também o relacionamento entre Jesus e o Pai. Então temos esta ideia de crer em Jesus, é o primeiro ponto. Jesus afirma ali no versículo 1, não tenham medo. Isto é a sequência do que vem antes, replicou Pedro, porque eu não posso seguir agora. Porque Jesus diz que onde eles vão não poderão ir, mais tarde sim ele irá seguir, e a primeira questão que nós temos aqui que Jesus afirma é: creem em Deus, creiam em mim também. Então este é o primeiro passo, e de novo aquele conceito de crer, desta confiança. E o conceito aqui de casa do Pai, ele fica ligeiramente diferente, e isto é uma transição que existe no Evangelho em alguns conceitos. No início, em 2,16, a casa do Pai era o templo. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Era um conceito que haveria no Antigo Testamento, a presença de Deus no tabernáculo, depois no templo, e aquilo como a casa do Pai. Mas agora tudo está prestes a mudar, há uma nova aliança que vai ser estabelecida através de Jesus, a presença de Deus entre os homens vai ter um caráter diferente, não vai ficar mais confinada a um local de paredes, e vamos ver isso no texto que Jesus vai dizer à frente. Portanto, as coisas estão prestes a mudar, e agora a casa do Pai não se refere mais ao templo, mas sim ao lar celestial, e há espaço para todos nós, e é uma garantia que também poderemos dar a quem lê connosco, que há espaço nessa presença de Deus para todos nós. E o caminho para essa casa do Pai, essa união com Deus, apenas é Jesus. Ele é o caminho para ir à casa do Pai. Então, este verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele também é um meio para nos poder levar até à presença do Deus Criador dos céus e da terra. Temos estado aqui a estudar os chamados Cânticos do Servo no livro de Isaías, e em 42 o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É muito interessante ver já aqui no Antigo Testamento esta promessa do Senhor, que este seu servo, ele iria não apenas trabalhar dentro do chamado seu povo, mas seria algo novo em termos de aliança para todos os gentios. De novo, aquela ideia da promessa que o Senhor deu a Abraão, todos os povos da terra serem também abençoados. E Paulo coloca isso de uma outra forma. Portanto, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E notem a forma como esta frase está construída, muito interessante. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui a ideia de mediador de Jesus, a ideia da sua humanidade e da sua divindade está extremamente explícita neste contexto em que Paulo escreve. Jesus
Então ele é o único caminho, é a verdade e a vida, ninguém vai ao pão senão por ele. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O que é que temos visto até aqui? A ideia do pão da vida, quem é? É Cristo Jesus. Os homens andam em trevas, quem é a luz? É Cristo Jesus. Então ele supre tudo. Ele é o único mediador, é o único caminho. Então estes momentos a nível de ler o Evangelho de João, como que nos obrigam, nos esforçam, e a quem esteja a ler connosco também, a começar a levar muito a sério tudo isto que se tem lido, refletir, perceber quem é Jesus, e chegar ao momento de realmente também dizer, eu creio em Jesus. Neste momento Jesus ainda não foi à cruz, estou a seguir este raciocínio ao longo do Evangelho de João, ainda não temos Jesus a ir à cruz, mas começamos a ser desafiados para aquilo que vai acontecer e somos como que forçados a tomar uma atitude. Eu estou a perceber quem ele é e a colocar a minha confiança nele, ou ainda tenho dúvidas e vou manter-me reticente acerca daquilo que irá acontecer. Mais ainda, este Jesus, voltamos de novo ao Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Não se pode dizer que se quer ver o Pai quando se vê o Filho. Ver o Filho é ver o Deus invisível. Devem ter na vossa mente um texto em que Moisés pede para ver Deus. Deus diz, não me podes ver e viver. Mas agora com Cristo, nós podemos ver Deus e viver. Ele é a forma que o Deus invisível se torna visível. Ninguém jamais viu a Deus. Voltamos ao início do Evangelho. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. Então, de novo, esta unidade que existe entre Jesus e o Pai, esta revelação de Deus feito homem está de novo aqui mencionado neste Evangelho. Nos outros versículos do capítulo 14, 4 temas eu gostaria de destacar aqui. Amor, obediência, o conceito do Consolador e a relevância ou a importância da palavra. São repetições que surgem muito agora neste texto. E então eu vou fazer uma pausa aqui para aquelas perguntas e depois iremos retomar a leitura do texto. Muito bem, então chegou o momento de nos dividirmos em grupos e de podermos, em alguns momentos, em alguns minutos, responder aí a 2 questões que já estão aí no chat postas. A partir do capítulo 14, versículo 15, Jesus fala do Espírito Santo, Consolador, Espírito de verdade, Espírito Santo. São alguns termos que João registra acerca da terceira pessoa da Trindade. Qual a relevância de mencionar o Espírito Santo na comunicação do Evangelho? E a segunda questão é, qual a diferença que o Espírito Santo faz na tua vida? Então são estas questões que nós agora de seguida vamos debater nos mini-grupos. Vamos ter cerca de 15 minutos para podermos conversar um bocadinho e todos poderem participar. Nos mini-grupos estamos mais à vontade, podemos estar todos com os microfones ligados e as câmaras, e podemos debater, e depois voltamos à sala principal. Lembrem-se de escolher um porta-voz, para depois, de uma forma muito breve, poder compartilhar com todo o grupo um pouco daquilo que foi conversado, ou as conclusões que foram feitas no mini-grupo. Então, até já, e bom tempo nos mini-grupos. Sou eu, só um bocadinho. Então, força. Então, no nosso grupo, nós falamos que o Espírito Santo tem vontade própria, então devemos estar dependentes e atentos a ouvir a sua voz, como sendo ele uma pessoa da Trindade. E quando falamos então do Evangelho, nós devemos saber que é o Espírito Santo que convence do pecado. Isso fica bastante claro então quando estamos a falar com alguém. Não é pela nossa força, mas é o Espírito Santo então que vai convencer essa pessoa do seu pecado. E quando o Espírito Santo habita em nós, então nós temos ousadia e poder
para falar, e é o Espírito Santo então que nos capacita dessa maneira. Ao termos o Espírito Santo em nós, também nós devemos dar um bom testemunho, pois ele próprio também vai nos levando e mostrando o nosso pecado. Então, e a segunda questão, que diferença... Já não sei onde está a segunda questão. Podes ajudar, João Paulo? Então, qual a diferença que o Espírito Santo faz na tua vida? Então, nós dissemos que o Espírito Santo nos cela e habita nos nossos corações. E a partir daí, nós também temos o fruto do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, benignidade, etc. E o amor entre nós, entre os irmãos, então é sinal de que o Espírito Santo habita em nós. Cuidados que nós temos de ter, não deixar, então, que o Espírito Santo seja extinguido, não deixando esse amor esfriar, por exemplo. E toda a bondade, justiça e verdade deve de habitar em nós também como sinal do Espírito Santo. E isso também nos faz ter um maior sentido de responsabilidade para nos dar testemunho. E no fim, devemos permanecer em tudo então que Deus diz e em sim estarmos em conformidade com a sua palavra. Acho que é isso. Ok. Obrigado, Ruth. Obrigado, Grupo 1. Grupo 2. Quem é que é o porta-voz do Grupo 2? Que apareça, que ative o seu micro. Já estou aqui. Pedro, força. Ora bem, a resposta às duas perguntas é igual, ou seja, é toda. Portanto, a primeira, qual a relevância de mencionar o Espírito Santo na comunicação do Evangelho? Portanto, é toda a relevância. E então o que nós abordamos foi, a partir de quando queremos, ele passa realmente a habitar em nós, e também temos que informar isso às pessoas ao falarmos do Evangelho. Inclusivamente às vezes existem pessoas que quando falamos do Evangelho possam ter dúvidas se realmente fizeram uma resposta, ou seja, uma conversão realmente verdadeira ou genuína, e então quem dissipa exatamente essas dúvidas é o Espírito Santo. Estamos também dependentes dele nessas conversas em que vamos falar e vamos testemunhar, e faz toda a diferença porque ele é ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. E também nós vemos que quando ele vier, ele testemunhará e nós também testemunharemos. Portanto, realmente é pelo Espírito que nós também testemunhamos, e isso faz a diferença e temos que falar. Nós abordamos também a situação de alguns discípulos que tinham apenas recebido o batismo de João, apenas só sobre o arrependimento, e o apóstolo Paulo viu aqui a necessidade deles serem batizados em nome de Jesus e a partir daí receberem o Espírito Santo. Portanto, faz toda a diferença, toda a relevância relativamente falar sobre o Espírito Santo e mencionar isso dessa forma. O mesmo também acontece relativamente à segunda pergunta: qual a diferença que o Espírito faz na tua vida? Faz toda a diferença. Portanto, ele é que é o ajudador, o consolador. Nós também passamos a ser o templo do Espírito Santo. Nós muitas vezes sentimos tristeza ou contrição quando fazemos as argoladas da nossa vida. Também sentimos, através do Espírito Santo, alegria no louvor. Ele também nos alerta, ajuda-nos também nas orações. Também ao orarmos podemos sentir pelo Espírito Santo a resposta também de Deus, ele também nos dá poder. Vemos também os frutos do Espírito, portanto, e então devemos ser sensíveis a vivermos pelo Espírito. Obrigado, Pedro. E Grupo 2. Agora o Grupo 3. Nosso porta-voz é o Alain. Alain, ativa o micro antes de começares a falar. Ok, obrigado. Então, a primeira pergunta é a importância de mencionar a ação do Espírito Santo nas nossas conversas. Então, nós normalmente começamos primeiro a fazer nós notamos que, geralmente, quando conversamos, por exemplo, na evangelização, a primeira coisa nós nos focamos geralmente sobre a criação, a condenação, o pecado, e
a missão salvadora do Cristo, mas que nós notificamos que o Espírito Santo é mesmo importante, porque é o selo que somos marcados como filhos de Deus. E neste caso, numa conversa, por exemplo, em que nós estamos a partilhar com uma pessoa, o Espírito Santo é aquele que convém a essa pessoa realmente de poder ser, ou de ser condenado, mas também da necessidade da salvação, porque ele é pecador. Então, a segunda pergunta foi qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Então, nós percebemos que, como cristão, o Espírito Santo nos convém nós mesmos, mesmo sendo salvos, às vezes nós erramos. E aquele que nos leva a realmente perceber que esse caminho que nós, já que somos filhos de Deus, esse caminho que nós estamos a seguir não está bom, não está bom. É o Espírito Santo que faz essa ação. E é o Espírito Santo que nos convém mesmo de dizer que, cuidado, tens que fazer assim, tens que fazer assim. Essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, nós percebemos também que o Espírito Santo é visto dentro da palavra de Deus como o Consolador, que nos ajuda e nos dá sabedoria a conhecer e entender a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Por exemplo, como está escrito aqui no João 14, 26, mas o Consolador que o Pai irá enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos espero que se diz, lembrará de tudo que eu falei a vocês. Isso é o que o Cristo falou, deixou aos discípulos como a ação manifesta do Espírito Santo na vida de toda pessoa que crê nele. Obrigado. Obrigado, Alain, pelo resumo também. Bom, depois da boa partilha dos grupos e da participação de todos, a manifestar aqui nos porta-vozes, vamos passar ao Paulo Oliveira, para que ele possa continuar o nosso estudo desta noite. Se alguém desejar pôr alguma questão, pode escrever lá no chat e depois o Paulo responderá no fim. Paulo Oliveira, faz favor. Liga o micro, não te esqueças. Ok, acho que já está. Então, acho que foi uma boa partilha e focaram os pontos bastante importantes. Entretanto, eu queria só fazer uma breve revisão dos versículos que lemos até aqui, só para lembrar, antes do versículo 31 do capítulo 13, notamos que no versículo 30 Judas sai. Então, é um tempo que Jesus tem com os discípulos, Judas já não está ali. Notamos também que algumas ideias dos discípulos não estão muito acertadas ainda. Jesus está a falar que ele vai sair. Aliás, no versículo 33, ele diz: buscar-me-eis, como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. E eles não sabem muito bem para onde é que Jesus está a ir. Pedro mostra a sua lealdade, mas também é dito que ele, infelizmente, vai negar. Jesus tenta dizer: não se perturbem, eu vou preparar um lugar para vocês, mas também percebemos que há ali uma dificuldade de eles compreenderem quem é o Pai, quem é Jesus, com aquela expressão, Senhor, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, parece que por um lado, parece que eles têm umas ideias muito claras, tudo se resolve se Jesus lhe mostrar o Pai, e de facto o que eles ouvem é: então, estou há tanto tempo e vocês
ainda não sabem quem é o Pai. Portanto, há algumas coisas que não estão muito certas na mente dos discípulos, e estes versículos, vou tentar tirar aqui a minha imagem, estes versículos que vêm agora a seguir, de facto, como que são a chave, como as coisas irão ficar lentamente acertadas na mente dos discípulos, e então nós temos aqui esta presença bendita do Espírito Santo, e eu vou pedir para o Pedro ler do 16 ao 31. Diz então assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: De onde procede, Senhor, o que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Ok, obrigado. Peço desculpa que eu passei um pouco antes. Este texto, de facto, eu iniciei no versículo 16, mas a leitura deveria ter sido iniciada no versículo 15, e Jesus começa ali com esta afirmação: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas já vimos que Pedro, ele vai ser falho em manter essa lealdade a Jesus. Então aqui há algumas coisas importantes que Jesus está agora a comunicar aos seus discípulos: a questão do amor entre eles. Ele tem-os amado e eles devem amá-lo também. Este amor está relacionado com a questão de obediência, mas também vem a capacitação para tudo isso acontecer, que é a dádiva do Espírito Santo, que aqui aparece em algumas traduções como Consolador. E tudo isto também é extremamente importante, a relevância da palavra, o permanecer na palavra de Jesus, e esta ideia de permanecer, ela vai ser desenvolvida muito mais também no capítulo 15, que iremos ver então para a semana. Mas até agora Jesus tem estado a falar do seu amor para com os discípulos. Ele tem falado várias vezes ao longo do Evangelho, e vemos isso no versículo 34. Também vemos, no mesmo versículo, lembram-se, vimos há pouco, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que assim também vos ameis uns aos outros. Então, o amor de Jesus pelos discípulos e o amor dos discípulos uns para com os outros. Mas agora, Jesus está a falar o amor dos discípulos para com ele próprio.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No 21, é de novo repetido, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E tem uma promessa ali também associada. E esta questão de obediência ou de mandamento e de promessa não é apenas na questão de ser executado, é muito mais a nível também de relacionamento. Faz parte de um processo de relacionamento, não é algo meramente mecânico, é algo que vem de um relacionamento onde tudo isto permeia e é natural, é consequência natural do amor de Deus, tal como mais à frente Jesus vai usar a ilustração da videira para dizer que o natural do ramo é estar unido à videira e o natural de um ramo, quando está unido à videira, é produzir fruto. Portanto, é algo natural. No 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e depois, mais à frente, já no capítulo 15, vós sois meus amigos, fizerdes o que eu vos mando. Então, este relacionamento de amor e obediência não é uma obediência no sentido de ter que fazer apenas uma tarefa, mas uma obediência no sentido de prazer, de estar convencido, de facto que é de relacionamento e de transformação interior. Como é que isto pode acontecer? Então, a chave aí é a dádiva deste Consolador, da presença do Espírito Santo. O termo Consolador é uma alternativa de tradução para a palavra que nós temos ali em grego. Realmente a ideia principal atrás desta ideia de Consolador, ou outra tradução, outra palavra que nós podemos ter na nossa Bíblia, ela pode transmitir a ideia de ajudador, de defensor, é como que fosse a ideia de um amigo que está no tribunal. Esta mesma palavra, ela vai surgir uma única vez na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado, ou consolador, ou defensor, ou um amigo no tribunal, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esta ideia do Consolador é alguém que está ao lado e que é por nós. E neste discurso que Jesus vai ter com os seus discípulos, há várias maneiras, várias formas da ação do Espírito Santo junto conosco. E é interessante também notar que Jesus diz que ele irá enviar outro Consolador. Ele diz no versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O que dá a entender que se eles vão ter outro, é porque eles já têm um, que é ele próprio. E Jesus tem sido este que tem estado ao lado dos discípulos, tem estado ao lado dele durante 3 anos, a instruir, a guiar, a capacitar, a ensinar acerca do que é o reino dos céus, a consolar em momentos difíceis. Então Jesus tem estado a ser este Consolador. E notam o que ele estava a dizer antes, ele vai sair, vai para junto do Pai, mas ele vai enviar outro, alguém vai estar também juntamente com eles. Então a ideia de temor, de medo de vir a falhar, tudo isso não terá lugar no coração dos discípulos, porque este Consolador irá suprir tudo isso. Primeiro temos a questão da sua presença, no versículo 16. Eu rogarei, ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então a ideia de solidão, de eu estar sozinho, de Deus me desamparar, não tem lugar na vida daquele que crê em Jesus. Temos uma promessa no fim do Evangelho de Mateus, estarei convosco até à consumação dos séculos. Aqui, esta presença de Deus em nós é dada através do Espírito Santo. Ele é chamado num momento Espírito da Verdade, mas depois é também mencionado como o Espírito Santo. O Consolador também ele capacita, diz aqui no versículo 26, capacita a lembrar e a compreender. Eles tinham algumas dúvidas. Para um dia de Jesus, não estava muito claro. Quem era o Pai? Senhor, mostra-nos o Pai. Não estava muito claro. A sua dedicação e o seu esforço para seguir Jesus não estava muito claro também, pelo menos com Pedro, que teve um alerta que ele iria falhar. Mas agora, esta missão do Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, talvez é muito possível que todo este discurso que temos aqui,
que Jesus faz aos seus discípulos neste momento, não foi completamente assimilado por eles. Mas mais tarde, e o próprio João menciona isso num outro lugar, mais tarde eles lembraram-se. E notem, quando temos aquela questão do templo, em 3 dias destruíste o templo, em 3 dias o reedificarei, mais tarde eles relacionaram então essa informação. E de facto esta é uma das ações que o Espírito Santo teve junto destes discípulos, daí temos também estes evangelhos escritos, porque finalmente as ideias ficaram acertadas na sua mente, as coisas fizeram sentido e eles registaram para nós, neste caso João, mas também Mateus, e através da informação de outros temos também Lucas e Marcos, e hoje também a ideia continua, porque quando nós começamos a ouvir o Evangelho, começamos a ler a Bíblia, alguém nos explica a Bíblia, não é apenas uma instrução humana, mas também, pela graça de Deus, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida, e isso também é a ação do Espírito Santo em nós. Daí também que quando nós estamos a comunicar o Evangelho, devemos ter aquela ideia de que não é só o nosso esforço, o nosso conhecimento, a nossa retórica, a nossa boa explanação da verdade do Evangelho que vai transformar a vida daquela pessoa, mas a mesma ação do Espírito Santo que vai ensinar, irá convencer também, como vocês mencionaram, nos grupos. E então esta ideia de que é um relacionamento não com condições. O discípulo ama Jesus e gosta de lhe agradar, por isso ele obedece. E Jesus, porque ama o discípulo, vai enviar o seu Espírito. Não é uma espécie de condição. Dizer, se tu me amares, eu vou-te enviar o Espírito. Ou porque tu me amares, tu vais ter um prémio. Eu vou-te dar o Espírito. É algo mais suave, mais harmonioso, mais natural. Como discípulo de Jesus, eu creio nele, eu o amo. E obviamente por causa disso, eu não vou ter ações, não vou cultivar a minha vida, a minha maneira de ser, naquilo que vai desagradar àquele a quem eu amo. O que eu quero fazer é agradar àquele a quem eu amo. Não é uma questão de medo, não é uma questão de receber um prémio, é uma questão de ser bom para mim, satisfazer aquele a quem eu amo. E porque Jesus me ama, não me vai dar um prémio. Ele quer estar comigo. E a maneira que Deus tem para estar comigo agora, presente aqui comigo em Guimarães, em vocês nas vossas casas, Ele está presente através desta dádiva preciosa do Espírito Santo. Então, é uma questão de relacionamento. Não é tanto um conceito de prémio ou medo, penalização, mas realmente um relacionamento entre nós baseado em amor. E outra vez nós vemos este relacionamento tremendo que existe entre o pai e o filho, e eu queria chamar a atenção aqui umas frases como João tem acerca da dádiva do Espírito Santo. No versículo 16, Jesus vai rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador. Então, é o Pai que dá a pedido do Filho. Mas quando nós chegamos mais à frente ao versículo 26, agora ele é enviado pelo Pai em nome do Filho. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vai ensinar. Então, mas chegados mais à frente, já no capítulo 15, versículo 26, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Interessante. Antes tínhamos lido que é enviado pelo Pai, a pedido do Filho, em nome do Filho, mas agora é enviado por Cristo da parte do Pai. E ainda um outro caso, também no versículo 26, ele é enviado por Jesus, mas procede do Pai, e ele vai dar outro, de novo, testemunho, vai ensinar, instruir, dar esse testemunho, e é enviado por Jesus. E tudo isto, o que é que revela? Não que João está confuso ao escrever o texto, não é? Mas que existe esta unidade entre Jesus e o Pai. Ele e o Pai são um. Quem envia o Espírito Santo é o Pai, é Jesus. Ele é enviado a pedido de Jesus, é enviado da parte do Pai, é enviado por Jesus, procede do Pai. Então isto mostra de novo este conceito de unidade tremenda que existe entre Jesus e o Pai. E 3 destaques da presença então do Espírito Santo em nós e destas dádivas de Jesus, que temos aqui nestes capítulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15.
E é interessante a relação que existe nestas três palavras: amor, paz e alegria. Eu sei que nos grupos me ensinaram a questão de Gálatas, com o fruto do Espírito, e Gálatas começa a dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aqui, pela ordem dos capítulos, teremos amor, paz e alegria. Então nós temos em João 13:34, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então a primeira grande dádiva que Jesus está aqui a dizer aos seus discípulos e a dar-lhes, entregando-se a seu próprio, é amor. Toda esta mensagem do Evangelho, ela está baseada no amor. E a vida cristã depois tem que viver dessa mesma forma também. E isso é extremamente importante e por vezes nós esquecemos isso. Somos seres humanos, temos a nossa maneira de ser, temos a nossa personalidade, mas pregar o Evangelho é ter essa dimensão do amor na mente. Segundo, no capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. A paz do mundo tem um caráter, tem um perfil, tem, digamos que um prazo de validade. A paz de Jesus, ela é diferente. É uma paz que dá quietude no meio de uma tempestade. É uma paz que está baseada em circunstâncias. E é isto que ele também está aqui a transmitir aos seus discípulos. E mais à frente, então, no capítulo 15, versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo ou a vossa alegria sejam completas. Então, este último momento que Jesus está com os discípulos, apesar de entrar um tempo em que ele nos vai deixar, em que ele vai ser preso e em que irá haver tristeza, mas estes três elementos são como que a sua dádiva, o seu tesouro para nós, a sua paz, a sua alegria, o seu amor por nós. E isto faz parte desta mensagem do Evangelho. Aquele que vai ouvir irá ter isto. Nós que transmitimos devemos ter, porque este é o resultado também da presença do Espírito Santo em nós. Eu termino aqui com uma oração de que a paz, o amor e a alegria de Jesus esteja com cada um de vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado pela explanação da palavra. Hoje não temos perguntas aqui no chat. Os irmãos sabem e lembro a todos que está gravado ou vai ficar gravado no YouTube da CIP. Todos estes estudos estão lá e o de hoje também irá ficar lá em breve, após os irmãos poderem recordar ou passarem a alguém, ou mesmo aqueles que têm acompanhado e que hoje não estiveram possam ver. E graças a Deus por podermos ficar ali com este registro, não só do estudo de João, mas outros que já fizemos para trás também, e algumas atividades, inclusive algumas entrevistas a alguns irmãos sobre a sua história nas suas igrejas locais e no ministério. Os irmãos podem lá visitar o canal do YouTube da CIP e podem encontrar lá muito material, muitos vídeos para verem e para serem edificados com o conteúdo que está por lá. Antes de dar a oportunidade a alguns anúncios, vamos ter uma palavra de oração final. Eu vou pedir ao nosso irmão Alberto Chavinde, será que o irmão consegue